Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início mais um momento desse encontro virtual para diretores, dirigentes e cuidadores de idosos das instituições de longa permanência do estado do Tocantins. Eu quero agradecer aqui, na pessoa de todos os dirigentes e todos os cuidadores, a todos vocês que se encontram presentes. E nesse momento, eu quero passar a palavra para a minha diretora, Laudeci, que vai fazer a abertura oficial deste momento. Obrigada, Vanira. Muito boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Para nós, da Diretoria de Atenção Primária, na Secretaria de Estado da Saúde, é uma alegria estarmos com vocês num tema que é tão oportuno para esse momento, né? Eu acredito que todos, independente da idade, estão passando por alguma ansiedade, algum medo, algum temor nesse momento da pandemia. E esse tema é muito, muito gostoso da gente ouvir. Estou curiosa, vou estar por aqui nos bastidores. Gostaria de agradecer na pessoa da Vanira e toda a equipe da Diretoria de Atenção Primária por ter pensado e organizado esse momento, especialmente aqui a doutora Ingrid, a doutora Raíza e o doutor Renê, que estarão conosco conduzindo esse momento, falando um pouquinho de suas experiências, do que eles já estudaram sobre esse tema, que é tão peculiar para nós nesse tempo. E nos dirigir especialmente às equipes de cuidadores e cuidadoras de pessoas idosas que estão nas instituições de longa permanência. Acredito que esse vídeo a gente vai conseguir atingir outros públicos depois, fora das instituições de longa permanência também, porque a nossa intenção é hospedá-lo no canal do YouTube. Então, é um recado, é uma mensagem que a gente oportuniza para todas as pessoas que cuidam das pessoas idosas, né? Todos os cuidadores que cuidam das nossas pessoas idosas, né? Hoje, aqui em Palmas, é o dia da vacinação para a faixa etária que alcança meu pai e minha mãe, e eu falo assim com muita emoção, eles estão agora, nesse exato momento, na fila do drive-thru para serem vacinados agora à tarde. Então, a vacina já é um alento que ameniza esse medo, que suaviza essa ansiedade, né? Vai persistir ainda a dúvida, vai persistir ainda talvez alguma angústia, mas a vacina chegando já nos tranquiliza também. Eu acho que isso é que todas as pessoas hoje estão rogando vacina para todos, né? Então, sem mais delongas, declaro aberto esse momento, é um momento de reflexão para a gente estar pensando em como cuidar nesse tempo de pandemia da nossa saúde mental também, nossa saúde emocional. Então, muito obrigada a vocês que aceitaram o desafio de estar conosco, falando um pouquinho, especialmente a Ingrid, a Raíza e ao Renê. Estou tirando os doutores aqui agora, mas de uma forma mais informal. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Em nome da Secretaria de Estado da Saúde, eu agradeço. E a vocês que estão aceitando o convite para estar conosco nessa tarde e estarmos dialogando um pouquinho sobre essa temática. Sejam muito bem-vindos. Desejo um excelente encontro para todos nós. Que Deus nos abençoe. Vanira, obrigada. Te devolvo a palavra. Agradecida, Laudeci. E agora vamos dar início a esse momento, esse encontro, e eu quero chamar a doutora Ingrid, que vai mediar todo esse momento aqui. De já, eu só queria dizer que nós vamos estar colocando a lista de frequência para vocês. Se alguns desejarem a declaração, nós vamos estar colhendo da lista de frequência, tá certo? E também outros informes também no bate-papo. E se vocês também tiverem alguma colocação, nós vamos estar conversando inicialmente pelo bate-papo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Vanira, Laudeci, pela fala. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, quero reforçar o agradecimento da presença de todos aqui. É muito importante a presença de vocês, né? Isso fortalece muito o nosso trabalho. Eu me chamo Ingrid, eu sou médica de família e comunidade, e hoje trabalho na direção da atenção primária, juntamente com a minha colega Vanira e a Laudeci. Então, hoje, durante esse evento, nós temos 2 convidados de peso aí, e é com muita satisfação
e agradecendo já a presença dos dois pelo convite, né? Voluntariamente estão aqui para nos trazer informações ricas nesse momento tão importante, com um tema tão importante também, né? Que é o equilíbrio emocional em tempos de crise. Como a Laudeci falou, cada um de nós estamos vivendo um estado emocional diferente, às vezes que nunca nem sentiu, né? E saber reconhecer, saber buscar ajuda, e fazer sempre o nosso melhor, pois nós estamos à frente aí dessas instituições, coordenando, dando assistência, isso é muito importante, é um tema muito relevante nesse momento. Sem mais delongas, eu vou convidar a doutora Raíssa Cabral Cury, que é médica de família e comunidade, atuante na Unidade Básica de Saúde do município de Palmas e pós-graduanda em psiquiatria, que vai trazer muitas informações, né, sobre esse cuidado, tanto do cuidador quanto da pessoa idosa. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Agradeço mais uma vez pela presença. A palavra está com você. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite. É uma honra estar participando desse evento. É um tema totalmente relevante, né? A pandemia é uma realidade, o isolamento social é uma realidade e as consequências desse isolamento e da pandemia também. E a gente tem que falar sobre isso e sobre o que isso pode, como que isso vai influenciar, como que está influenciando nossa vida, a vida de idosos, de cuidadores em instituições de longa permanência e quais as estratégias que a gente pode usar para transpor essa barreira. Vamos lá. Equilíbrio emocional em tempos de crise. Como eu estava falando, a gente passa não só por uma crise sanitária, uma pandemia, né, causada por um vírus com alto poder infecto-contagioso e de letalidade, todo esse contexto que a gente já sabe. Mas também há uma crise psiquiátrica, né, de doenças psiquiátricas, principalmente de depressão e ansiedade, muito causadas pelo isolamento, pelo distanciamento social, que ao longo da palestrinha eu chamei de rupturas, né? São quebras de laços, são rompimentos de rotinas que as pessoas já estavam acostumadas, são rompimentos de interações sociais, tá? Pode passar. Pode passar o slide. Isso. Então, a pandemia e o isolamento, né? O contexto atual da pandemia impôs essa necessidade de isolamento e distanciamento. E houve, então, essa quebra nas interações sociais. Aí isso afetou não só a rotina familiar, mas também das instituições de longa permanência, né? Apesar disso, apesar desse sofrimento, que o isolamento e que o distanciamento causa, ele é necessário, porque, como eu falei, é uma crise sanitária e psiquiátrica. Se é uma doença infecto-contagiosa, eu tenho que ter esse isolamento e esse distanciamento. Como lidar, então, com esse isolamento social com idosos? Pode passar. Então, esse slide eu coloquei essas fotos de idosos ao ar livre, interagindo socialmente, jogando xadrez, tendo seus encontros com seus amigos, seus familiares, para ilustrar o que seria essa vida, como era essa vida antes da pandemia, né? Antes de ter essa ruptura. E era assim, né? A gente podia sair sem máscara, a gente podia fazer encontros familiares e estava tudo bem. Agora, não mais. Pode passar.
Então, os adultos idosos fazem parte da população mais vulnerável na pandemia, né? Não só em relação ao vírus, mas também à saúde mental. Eles têm maior vulnerabilidade de desencadear transtornos psiquiátricos e alterações neuropsicológicas. Já são pessoas em algum nível afetadas, por conta da idade avançada, ou de estar em instituições ou longe, sem um apoio familiar, e com esse isolamento, isso piorou, né? Por quê? O isolamento ou o distanciamento causaram aumento nos sintomas neuropsiquiátricos em pessoas com demência. Naqueles que não tinham demência, passaram a ter sintomas também, tá? Eu fiz isso baseado num artigo da Revista Brasileira de Psiquiatria, bem interessante, que fala exatamente sobre o nosso tema de hoje, tá? E nos cuidadores gerou uma sobrecarga de trabalho, que o cuidador vai estar sobrecarregado e pode desencadear ansiedade e depressão. Então, as pessoas com demência, elas têm mais dificuldade de entender o porquê desse isolamento, por que de repente eu tenho que ficar usando máscara o tempo todo, por que eu tenho que higienizar minhas mãos, por que eu não posso abraçar o meu colega, ou por que eu não posso mais receber a visita dos meus familiares. E isso é mais difícil de lidar com a pessoa com demência. Pode passar. Pode passar. Então, essa necessidade de isolamento gerou o distanciamento físico e social. Esse isolamento físico e social diminuiu... Opa! Volta um. Isso. Então, diminuiu as atividades de convívio social, que gerou uma diminuição nos estímulos cognitivos e de exercício físico. Essa interação social, você fazer parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade, estar inserido socialmente, ter sua rotina, ter uma rede de apoio, isso é um estímulo enorme para os pacientes idosos, tá? Não só o exercício físico, que aqui fala também no exercício físico, mas eu estou falando mesmo de cognição, né? A interação social força a ter uma cognição mais desenvolvida, e força o idoso a usar a sua cognição e manter ativo. Essa quebra nas atividades, no engajamento social e nas atividades de lazer, como hidroginástica, grupos de idosos, aula de dança, faculdade da terceira idade, tudo isso aumentou a vulnerabilidade à demência. E isso já foi comprovado cientificamente. Pode passar. Então, esse aqui é o artigo. A conectividade social e a interação social são essenciais para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Eu tirei esse trecho do artigo que eu acho que ele resume bem essa primeira parte da nossa conversa. Então, a interação social faz parte da saúde, né? A saúde o conceito de saúde envolve isso, né? É um conceito holístico. Então, bem-estar e interação social também faz parte da saúde e da qualidade de vida. A compreensão e valorização do impacto atual e potencial da pandemia e da necessidade de isolamento social pode ajudar no desenvolvimento de estratégias para avaliar o real funcionamento cognitivo e comportamental das pessoas com demência, bem como a saúde de seus cuidadores para melhorar o seu cuidado. Então, acho que aqui resumiu muita coisa do que a gente vai conversar hoje. Eu preciso ter um cuidador que não esteja doente, um cuidador que tenha saúde para exercer um bom cuidado, para ele exercer um vínculo,
para que tenha um vínculo entre o idoso e o cuidador, tá? E a pandemia, infelizmente, também gerou uma sobrecarga ao cuidador, e ele pode desenvolver algumas alterações psiquiátricas também. Pode passar. Então, eu vou falar um pouco sobre demência, né, que acomete quase todos, não são todos, mas quase todos, porque é uma síndrome, né, que tem vários múltiplos déficits cognitivos. Tem uma dificuldade no gerenciamento de sintomas, muitas vezes os idosos não sabem expressar o que estão sentindo, o que o aflige, alteração em comportamento e também mudança de personalidade. Então, o idoso que antes era uma pessoa pacífica ou uma pessoa que não criava confusão, passa a ter um comportamento agressivo, pode ter algum tipo de delírio, de achar, estão tentando envenenar a minha comida, e acusações. Tem muito comum a alteração no ciclo do sono, né, dificuldade para dormir à noite, e essas alterações no paciente, no idoso, vai afetar a qualidade de vida do cuidador e do doente. Pode passar. Então, o impacto do isolamento na demência afeta o indivíduo de acordo com seu grau de demência. Se com demência leve, há uma piora nos problemas de memória e de orientação. Se era um indivíduo já com uma demência de moderada a grave, há uma piora nos sintomas comportamentais. Outra coisa importante, que também no artigo foi bastante comentado, é que além dessa ruptura nas relações sociais, na inserção em grupos e de rotina ou em grupos de lazer, houve também uma dificuldade de acesso às consultas médicas, ou uma renovação de receita, de uso contínuo. E uma grande alternativa é a telemedicina. Eu sou defensora da telemedicina. Desde maio tenho minha assinatura digital e é um grande recurso que a gente tem que utilizar. A pandemia acelerou, assim, em 10 a 20 anos o uso da telemedicina, né? O CFM regulamentou, em março de 2020, tanto a receita digital, que é com uma assinatura criptografada, com certificado digital, tanto as consultas, as teleconsultas. Então, o idoso que está mantendo seu isolamento, seu distanciamento numa instituição de longa permanência e tem uma dificuldade de acesso a uma consulta médica, precisa ser avaliado ou por um psiquiatra, por um geriatra, é uma excelente alternativa à telemedicina, né? E isso é nossa realidade. Daqui para frente, eu acredito que a telemedicina não vai ficar de moda, não. Ela vai estar cada vez mais presente, porque agilizou muito o atendimento e a resolutibilidade. Então, vamos lá, pode passar. A saúde dos cuidadores. Os cuidadores de idosos com demência têm uma maior carga de estresse, ansiedade e depressão em comparação com cuidadores de pessoas com outras doenças. Isso é um comparativo entre aqueles que têm só doença crônica e aqueles que, além da doença crônica, têm algum tipo de demência. Os cuidadores de pessoas que têm uma doença crônica e, além disso, têm algum tipo de demência, são cientificamente comprovados que há maior sobrecarga neles, né? Tanto de estresse, de ansiedade e depressão. E isso a longo prazo vai ter consequência. Os níveis mais elevados de ansiedade e depressão estão relacionados a uma maior carga de trabalho. Essa carga de trabalho não diz respeito à hora de trabalho, não nesse sentido, mas no sentido de ser um trabalho mais difícil de lidar, tá? E não de sobrecarga de horários seguidos. Cuidadores de pessoas com demência
têm maior morbidade física e mortalidade. Isso também já é comprovado cientificamente. Então, o cuidador, muitas vezes, a figura do cuidador, muitas vezes deixa de cuidar de si próprio e de ter um cuidado com sua saúde física e mental. E isso acarreta nessa maior morbidade física e em mortalidade. Pode passar. Burnout, né? A saúde do cuidador. O burnout é geralmente observado como uma síndrome psicossocial que aparece em resposta a estressores crônicos e interpessoais no ambiente de trabalho. Então, é um tipo de síndrome de esgotamento, mas é uma síndrome do esgotamento intimamente ligada ao trabalho e ao ambiente de trabalho, né? Isso aqui eu botei para complementar sobre a saúde do cuidador e como podem ser essas consequências em relação à saúde do cuidador. O burnout é composto por 3 dimensões: a exaustão emocional, a despersonalização ou cinismo e a realização pessoal reduzida. A exaustão emocional refere-se à falta de energia e entusiasmo, e a drenagem dos recursos emocionais. O que é essa drenagem de recursos? Eu vou ter pouca flexibilidade, pouca resiliência, pouca paciência para lidar com aquela situação de estar cuidando de um idoso portador de demência e que está isolado, que não está podendo receber visita de familiares, de amigos, muitas vezes não entende o que é que está acontecendo. A despersonalização refere-se ao desenvolvimento de uma atitude indiferente, impessoal ou cínica entre si e o beneficiário do serviço. Essa despersonalização significa que pode acontecer do cuidador estar tão sobrecarregado ao ponto dele não se importar, né? Ele não está mais se importando, acabou a empatia em relação ao seu trabalho, e o seu ofício é de manter o cuidado, e a gente sabe que ninguém consegue manter o cuidado de uma outra pessoa se eu não estou com a minha saúde mental boa. Então, eu vou ter uma diminuição da empatia e do cuidado ao beneficiário do serviço. Esse beneficiário do serviço é o idoso. Então, e a realização pessoal reduzida, tendência a perceber que o trabalho de forma negativa ou ineficaz. É uma desrealização também, né? Eu estou tão sobrecarregado no trabalho, todo dia eu vou para lá e parece que não melhora. Então, isso pode acometer também, tá? Na saúde do cuidador. Pode passar. Aí, eu trouxe aqui um exemplo, assim, eu botei até uma utopia real, porque não parece real. É um hospital no Brasil que fez lockdown em 25 de março de 2020. A diretoria é um hospital particular, é um hospital especializado em medicina paliativa, em cuidados paliativos. Então, quase 100% dos pacientes que estão ali são idosos, né? Portadores de várias comorbidades e com certeza também de demência. E existe toda uma equipe multiprofissional trabalhando ali nesse hospital. Então, no dia 25 de março, o diretor e dono do hospital resolveu fazer o seu próprio lockdown. Por incrível que pareça, esse é o único hospital do Brasil que ninguém morreu, ninguém sequer teve Covid. Não teve morte por Covid e ninguém sequer teve morte por Covid. Aí eu trouxe esse exemplo não para dizer que a gente tem que fazer um lockdown severo, cortar de vez todas as relações, mas eu quis mostrar que lá eles criaram alternativas a esse isolamento tão severo, né? Porque um hospital com uma estrutura muito bonita, cheio de jardins, tem cinema, musicoterapia, aula de dança, ping-pong, e aí passaram-se 100 dias, todos os funcionários desse hospital, na verdade 44%
dos funcionários ficaram trabalhando e morando lá. Todo mundo passou a morar nesse hospital. Do médico ao diretor, até o pessoal da limpeza, todo mundo morava lá. E todo mundo começou a morar e virou uma comunidade horizontalizada, né? Era todo mundo igual. Então, tinha médico que preparava café da manhã, e por aí vai. E eu achei super interessante. E aí foram 100 dias de confinamento, de início, né? E aí fazia-se de tudo, dormir, comer, trabalhar, mas também tinha academia ao ar livre, cinemas, jardins, ping-pong, alongamento. Também teve festa junina, churrasco e pizzada, tá? E eu trouxe o exemplo para mostrar as alternativas, né? A gente sabe que isso aqui é muito fora da nossa realidade aqui no Tocantins, mas fica aí a deixa, né? Fica a dica. A gente pode também usar de outros recursos, atividades lúdicas, né? Atividades em grupo, inclusive a própria tecnologia, as chamadas de vídeo com familiares, com amigos, para matar essa saudade de alguma forma que nos proteja da doença, que é infecto-contagiosa e altamente contagiosa. Pode passar. Aí no hospital tem uma fachada de vidro, tem a parede de vidro, que aí passou a ser chamada de janela dos encontros. Então, eles não deixaram de encontrar com seus familiares, né? E esses encontros eram através de uma parede de vidro. E aí foi tão interessante o que aconteceu nesse hospital, que foi feito um documentário. Eu deixei depois eu vou botar no chat. Chama-se Esquina do Mundo. Então, fizeram um documentário para mostrar como que virou uma comunidade totalmente horizontalizada, que todo mundo era igual dentro desse hospital, do diretor ao paciente, do diretor ao fisioterapeuta, e que até hoje ninguém teve Covid, tá? Ninguém teve Covid, o isolamento foi mantido e eles seguiram mantendo a sua saúde mental também. Pode passar. Só reforçando, né, Raíssa, que como o distanciamento social e o isolamento social são efetivos, né, dentro de uma comunidade dessa que fizeram realmente o isolamento. Aí tem um senhor que se diz médico que fala que as pessoas pegam Covid dentro de casa, então não adianta lockdown, que não é verdade, né? Aquela pessoa, ela teve algum contato com o mundo externo. E aí, esse hospital que aconteceu lá, não tem do que falar, né? Lockdown funciona assim, isolamento funciona assim. Ninguém saía, ninguém entrava. Não tinha por que sair, não tinha por que entrar. Todo mundo dormia, comia, exercia seu trabalho ali, todos viraram uma grande família, uma grande comunidade. Eu trouxe essa ilustração para mostrar aqui. Tem a interação, né, dos cuidadores com o idoso. Essa interação, esse laço afetivo, isso aí é imprescindível, né? E isso só é possível se os dois tiverem saúde mental, tá? Esse primeiro aqui é de um filme, né? Os Intocáveis, acho que tem na Netflix, já passou na Globo também. É um filme muito legal sobre esse rapaz que não tinha, assim, nenhum perfil de cuidador. E, de repente, ele se vê cuidador de um idoso, cadeirante, né? Portador de uma doença neurodegenerativa. E é muito legal a história, muito interessante. Serve aí também para os cuidadores, para quem está assistindo e é cuidador, é muito legal. E eles criaram um laço afetivo muito grande, assim, muito interessante. Na outra foto também, olha a troca de olhar, né? Olha a troca de olhares entre a cuidadora e essa senhora. Olha esse bracinho um passado no outro. É igual eu ando com minha avó, eu ando assim também, tá? Então, isso é imprescindível para ter um cuidado bem feito pelo cuidador e para ter um idoso bem cuidado. Saúde mental. Vale reforçar, né, Raíssa, que
o conceito de cuidador não é só aquele que está dentro, tem carteira assinada, está dentro das instituições de longa permanência. Não, isso. Eu não falei muito porque o nosso público seria voltado para esse, né? Mas aí a maioria dos artigos estuda e já fala que o perfil do cuidador geralmente é aquela filha, né? É quase sempre uma filha do sexo feminino, de meia idade, e que cuida do pai ou da mãe ou dos dois, né? E quase sempre é sobrecarregada em detrimento dos outros irmãos. Pode ter 11 irmãos, que a cuidadora vai ser sobrecarregada. E a realidade, a gente pode até tentar, assim, falar aqui que a maioria desses cuidadores que prestam esse serviço, né, como um profissional cuidador dentro de uma instituição, eles são cuidadores lá na casa deles mesmo, né, com algum familiar. Sim. Então, assim, Dupla jornada. Exatamente. Então, esse cuidado não é só como profissional, mas ali dentro da família, né? Então, essa importância de saber identificar essa sobrecarga no cuidador, né, que é um profissional que está lidando com uma sobrecarga de trabalho, que igual você falou, não em relação a horas de trabalho, mas em relação ao serviço que ele está prestando, né, e isso interfere diretamente no cuidado dele, né, se a pessoa ela já está desmotivada, ela está cansada, né, ela tem ali aqueles sintomas de exaustão, né, ele começa a não ter aqueles princípios básicos para a gente cuidar, né? Não só do idoso, mas que o idoso ele tem uma atenção, ele precisa de uma atenção mais qualificada, né? A gente precisa estar atento, a gente precisa ser empático com ele, principalmente os idosos com demência, né? Saber identificar, né, os sinais e sintomas que esse idoso está transmitindo para a gente nesse momento de pandemia, onde esses laços familiares foram cortados, né? A maioria deles, infelizmente, não tem visitas familiares, né? Mesmo antes da pandemia. Então, o maior laço afetivo é o cuidador. Então, é o cuidador. Saber a responsabilidade que a pessoa tem, né? De ser uma figura ímpar ali para aquele idoso, é muito importante. Da confiança, né? Exatamente, a confiança. E isso, assim, no idoso, a gente pode até dizer, né, Raíssa, que gera uma maior chance daquelas doenças de base, não só neurológicas, como hipertensão, diabetes, descompensar as doenças de base. Com certeza. Desregular devido a essa saúde mental fragilizada, né? Então, é muito importante. A telemedicina, como você falou, é uma ferramenta maravilhosa, essencial. Então, as unidades que estão assistindo essas ILPIs, né, elas precisam dar essa oportunidade também, se atualizarem. Nós já estamos aí há mais de um ano de pandemia, então nós precisamos nos reinventar, né, para trazer mais segurança, para trazer mais acesso à saúde, né, e não só na parte médica, porque nós sabemos que os outros profissionais, a equipe multiprofissional também é capaz de estar com essa ferramenta e dar um suporte que for necessário, que for identificado dentro das instituições. É muito, muito importante. Isso. Inclusive, né, videochamadas, essas reuniões online, como nós estamos fazendo aqui, podem muito bem ser adaptadas dentro das instituições para que os idosos se sintam, né, mais perto das famílias. Que é uma forma de interação. Isso aqui também é convívio social. A gente está interagindo. Você está falando, eu estou conversando com você, eu estou entendendo o que você está falando, e está surgindo coisas aqui na minha cabeça. Então, tanto eu quanto você estamos estimulando a nossa cognição. E é isso que tem que fazer com estimular a cognição. Isso. Muito obrigada, Raíssa, pelas eu que agradeço. Belíssima. Nós vamos continuar para não perder tempo, e no final a gente vai tirar todas as dúvidas, tá? Quem tiver dúvida pode ir mandando pelo chat, ou quem quiser dar o seu recado quanto à apresentação da doutora Raíssa, pode colocar também no chat. Agora, eu vou chamar nosso amigo Renê,
René Leal Porto, ele é psicólogo clínico há 15 anos, né? É líder no serviço de psicologia do SER, do Centro Especializado em Reabilitação, lá em Araguaína, e é com muita satisfação que eu agradeço a sua presença, voluntariamente estar aqui, né, para trazer toda essa bagagem que você tem para nos ajudar e contar a sua experiência nesse momento. A fala está com você, Renê. Pessoal, boa tarde, tá tudo bom? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá legal o áudio? Tá Beleza. ótimo. Qualquer coisa aí, se tiver algum probleminha, vocês vão avisando. Eu coloquei aqui no bate-papo um link, né, que é só vocês que clicarem, que é um formulário para poder responder. O pessoal está respondendo, para a gente dar uma olhadinha nos alguns sintomas, né? Em alguns momentos, se tiver mais de uma resposta, vocês podem clicar, que ele, como se diz, ele é aberto para receber mais de uma resposta, tá bom? Então, assim, a gente recebe esse convite num tema muito interessante, né? E eu fiquei refletindo sobre o cuidador, o papel do cuidador. Muitos aqui já são cuidador, né, Maria José? Já é cuidadora há muito tempo já? Maria José, você está me ouvindo? Você não é, Maria? Então, eu fiquei pensando no papel do cuidador, né? E aí fomos dar uma analisada, né, sobre o que significa ser cuidador, né? E diariamente eu vejo muitos cuidadores chegando no serviço de reabilitação, e aí nós atendemos esses cuidadores também, para tentar também ver como é que está a saúde deles, tá? A doutora já falou muito bem sobre algumas questões, né, do adoecimento, da síndrome, e sobre a questão da saúde, da importância do cuidador para o cliente, o paciente ou o idoso, né? Então, vocês acharem melhor. Só que o que é ser cuidador, por definição? Então, vamos entender um pouquinho. Cuidador. Cuidador, pessoal, é aquela pessoa que fornece cuidados ao outro, né? É aquela pessoa que cuida, que é zelosa. Olha que bonito. Então, o cuidador é uma pessoa, em definição, uma pessoa zelosa, que zela do outro, que vai prestar um cuidado para o outro. Muito interessante isso, né? Porque não é qualquer pessoa que se enquadra como cuidador. Porque uma pessoa, para ser cuidadora, ela também tem que ter um desprendimento, né? Não só de tempo, mas um desprendimento do seu eu, um desprendimento em forma de doação, né? Ela tem que se desprender, às vezes, da sua vontade e pensar na vontade do outro, né? No bem-estar do outro. E uma grande questão que acontece é que muitas pessoas cuidadoras, nesse processo de cuidado ou de doação, acaba que assume uma responsabilidade pela vida do outro e acaba se doando, às vezes, até de uma forma excessiva. E, às vezes, nesse doar excessivamente, acontece que o cuidador acaba se adoecendo. E não, isso só pela rotina dele. Só pela rotina ele já pode acabar adoecendo por essa entrega, por essa doação. Mas, nessa época agora de pandemia, onde está acontecendo várias situações, né? E as pessoas lidando com a perda, e como vocês aqui acabam que cuidam de pessoas de uma idade avançada, podem ver a pessoa com que você cuida adoecer e até mesmo partir, acaba que isso afeta também o seu emocional, vendo aquela pessoa que você cuidava, né, que você prestava esse cuidado, adoecendo por causa do corona, né, do Covid, e partir. Então, são várias situações. Se formos entrar aqui e detalhar, vários motivos tem para o adoecimento do cuidador. Mas a gente não vai, às vezes, focar muito no adoecimento aqui. Eu quero focar também no que o cuidador deve ou pode fazer para evitar, ou, se já tiver adoecido, poder não adoecer, melhorar, se recuperar, tá? Porque a pessoa
está ali cuidando do outro, e aquilo é a rotina dele, cuidando, prestando aquele cuidado e o carinho. Só nessa caminhada acaba que a pessoa adoece, né? A tarefa do cuidador é fornecer várias coisas, tipo medicação, né, controle dos horários, a alimentação, a higiene, a segurança, o conforto e o bem-estar. Olha que interessante. Conforto e bem-estar. Então, isso já está ligado a um afeto, né? A doutora Raíssa, muito inteligentemente, apresentou uma dica de filme, né, que mostra o cuidador. E ela sugeriu esse filme, e realmente é um filme maravilhoso. O filme é lindo, né? E é uma pessoa que, interessante, que não tinha perfil de cuidador, ele se torna cuidador e ele cria um laço com a pessoa. Mas o interessante é por quê? Porque todos os cuidadores que passaram antes não tiveram a percepção, né, de olhar para aquela pessoa, para quem estava cuidando, de uma forma afetiva, ou que realmente quisesse o bem-estar dele. Eles eram mecânicos. Os cuidadores anteriores eram muito mecânicos. Faziam o que tinha que ser feito. Não é que eles eram ruins, só que eles só faziam o que tinha que ser feito. E aquele cuidador ali que apareceu no filme, que ele cria um laço, é um cuidador que ele foi além do cuidado tradicional, mecânico. Ele também se queria que aquela pessoa voltasse a viver. Ele resgatou aquela pessoa do sofrimento que ele vivia, levando ele para viver, para aproveitar a vida, mostrar para ele que a vida podia ser vivida. E esse filme que a doutora mostrou para vocês, eu recomendo que vocês assistam, é um filme baseado em fatos reais, não é inventada aquela história. É uma história verdadeira. Tanto que é verdadeira que eles, até então, são amigos há anos. Eles deixaram de ter uma relação de cliente e funcionário, né, que viraram amigos. Por quê? Porque o laço entre eles foi além do simples cuidado. Foi além. Então, o interessante é, peraí, eu estou cuidando de uma pessoa, mas o que realmente eu estou fornecendo? É só o quê? Eu dou a medicação, eu ajudo ele no banho, eu cuido da comidinha dele, mas e a troca? Qual é o momento que você senta com essa pessoa para ouvir essa pessoa, Maria José? Qual é o momento que você está ali preocupado realmente com a pessoa? Ah, mas eu posso criar um envolvimento afetivo? Não tem como, gente, porque aquela pessoa que você está cuidando, ele cria um laço afetivo com você. Ele cria. A Maria José não é só minha cuidadora, a Maria José é minha amiga. A Maria José é vida da família. Claro que, será que a Maria José dá abertura para essa pessoa se apegar a ela? E a gente precisa ter medo disso? Não, a gente precisa ter medo disso. A gente tem que ter sabedoria para lidar com isso. O problema não é a pessoa gostar de você, Maria José. A questão é você ter sabedoria de compreender que você está ali fornecendo cuidado, que você pode ter uma troca com essa pessoa e que você, agora, a sabedoria, e você tem que cuidar da sua saúde, Maria José, que você também tem que cuidar do seu emocional. Esse é o segredo, Maria José, que saindo do horário que você está ali cuidando, você também tem que cuidar da sua saúde. Vamos pensar num cuidador que tem a pessoa dentro de casa. Ué, mas qual é a hora que essa pessoa vai ter um tempo para ela? Ela divide o cuidado com o outro da família e vai fazer uma atividade para o seu bem-estar. No filme vocês vão observar que o cuidador, ele tinha um tempo para ele. Ele não ficava só cuidando daquela pessoa, ele tinha um tempo para ele sair, para ele fazer uma atividade, para ele ver, para ele namorar, para ele paquerar, ou seja, ele também teve uma vida, ele manteve uma vida social, uma vida familiar. Certo, Maria José? Está me entendendo aí, Maria? Eu estou falando Maria José porque é a única que eu estou vendo aqui, viu, pessoal? Por isso que eu vou falar mais Maria José, tá? Então, a questão é, qual é o seu tempo com você?
A doutora Ingrid, qual é o tempo que ela tem para ela, para viver a vida dela? Qual é o tempo que a Vanilla tem para ela viver? Porque a Vanilla está cuidando da gente aqui há umas semanas, né, para esse evento aqui. Mas qual é o momento que ela tem para ela? Qual é o momento que ela vai fazer uma atividade para ela, uma coisa que para ela ser feliz? Porque ela tem que renovar as baterias dela para ela poder voltar aqui e cuidar de nós todos. É isso. Isso é necessário. Isso é importante. Isso faz parte da saúde. Quando é que o cuidador adoece? É frequente os casos de cuidadores que entram em depressão, tá? Que chegam ao esgotamento, que adoecem, como a doutora Raíssa muito sabiamente já explicou. Esgota. Porque todo dia aquela rotina. Aí tem dia que a pessoa que você cuida passa mal, e aí a pessoa fica mais debilitada. E muitas vezes a pessoa que você está cuidando passa mal, você também acaba ficando fragilizado, porque nós estamos ali todo dia com aquela pessoa. Então, nesse caso, quando o cuidador está adoecendo ou está ficando esgotado, nesse caso, tanto você e quem depende de você podem ficar desamparados, né? Então, quando você também tem que se cuidar, tá? Você também tem que se cuidar. A doutora falou sobre a questão do perfil do cuidador. Geralmente é esse perfil que é o mais comum, né? Às vezes é a mãe, né? Quando é um cliente mais jovem, é a mãe que é a cuidadora, né? Muito raramente, às vezes você tem um pai, tem pais, tem cuidadores que também não são da família, que eu tenho casos de pessoas que foram abandonadas, e o cuidador é uma pessoa que nem tinha vínculo familiar nenhum e adotou essa pessoa, está cuidando aí, e cuida muito bem, cuidado. Então, assim, o perfil do cuidador, geralmente, eu acho que é o perfil da pessoa... Oi, doutor. Importante, né, a gente saber que como eu falei, o cuidador, ele não precisa ser aquele que está ali todos os dias, né, prestando uma assistência que seja para o idoso tomar remédio ou ajudando o idoso a tomar banho, né, ele pode ser aquele cuidador que não é da família, mas que ele faz visitas constantemente, 1, 2 vezes, 3 vezes na semana para aquele idoso, levando suprimentos, verificando se o idoso está fazendo uso da medicação que usa todos os dias. Então, esse também é um cuidador, né? E saber, é igual você falou, e saber com medo do idoso gostar de você, não é um medo que a gente tem que ter, a gente tem que saber discernir tudo, né? Porque a gente acolhe esse sentimento de acolher, esse sentimento de empatia precisa estar presente na gente, né? Principalmente quando a gente está lidando com vidas, mas saber discernir esse sentimento que é o importante. E principalmente, foi fantástica essa interpretação do filme que você trouxe para a gente, né? É ir além. A gente pode ir além, né? Quando a gente sonha, nós fazemos tudo para conquistar aquele sonho, né? Nós sabemos o que a gente quer. E quando a gente tem um laço diário, afetivo, de cuidado com uma pessoa, a gente acaba sabendo o que aquela pessoa precisa de verdade, né? E aí, acho que tem muitos idosos que sentem muita falta nesse momento, por exemplo, de ir a uma missa, por exemplo, né? São muitos religiosos que estão sentindo essa falta. Então, assim, você sabe que aquele idoso sempre gostou de assistir uma missa, né? Vamos tentar colocar ali a televisão ligada na hora da missa, assistir junto com ele, né? Acolher e escutar, né, Renê? Eu acho que é o mais importante nesse momento. A gente só precisa ser escutado, na verdade. A doutora falou muito bem. A doutora me fez recordar de uma história que eu vou compartilhar. Compartilhar aqui com a Caroline, com a Marta Emiliana, né, com a Patrícia, o povo está muito quietinho aqui. Há uns anos atrás, e eu estava no município, na região do Bico do Papagaio, não sei se vocês conhecem o Angico,
E eu estava trabalhando no Angico, eu não era cuidador, eu só trabalhava no CRAS. E trabalhando naquele município maravilhoso, assim, um lugar muito bom, de pessoas maravilhosas, né? E tinha um senhor, novo, gente, devia estar na casa dos 50 e poucos anos, muito. Só que ele teve um problema oncológico, e tanto é que evoluiu e ele partiu, né? Hoje em dia ele se encontra, Deus abençoe, nos braços do Pai. E aí, Cristina, o que aconteceu? Quase que diariamente, quando eu conheci, eu ia quase todas as tardes, assim, sempre que eu podia, ou principalmente quando eu via que ele estava lá, eu ia até a casa dele e sentava, e ficava sentado com ele, uma partezinha assim aberta, não tinha muro nem nada, tinha uma árvore, e eu ficava sentado com ele embaixo daquela árvore e falando da vida. E ele falando da vida, comentando, falando do tratamento dele, ele falando do passado, ele falando dos amigos. Olha que interessante. Ele falando dos amigos do passado que iam até a casa dele se embriagar, beber cachaça com ele e tal, na época. Só que quando ele adoeceu, ninguém mais foi. E um dia eu estava até sentado com ele, conversando. Olha, gente, eu nunca comentei isso com ninguém, estou comentando com vocês, né? Isso é uma coisa para mim, assim, tão íntima. E eu estava sentado ali, e na hora que a gente estava conversando, ele apontava, assim, ó, tá vendo aquele ali passando? Aquele ali vivia em casa quando é para beber pinga, cachaça, mas era meu amigo de cachaça, né, de bebida. Depois que eu adoeci, ele nunca mais veio falar comigo, ele nunca veio aqui em casa. E na hora que ele falou isso, eu senti uma tristeza, sabe, profunda dentro dele, né? Como se aquilo tivesse, não é uma mágoa, mas um abandono, sabe? Um abandono. Então, muitas vezes aqui, quem está aqui hoje aqui, né, essas pessoas maravilhosas que estão aqui, porque para mim o cuidador é uma pessoa muito abençoada por Deus, que foi dotada, foi dado por Deus um carinho, né, um desprendimento, uma espiritualidade diferenciada. Então, é uma pessoa que tem um contato divino diferente, né? Porque é uma doação, ser um cuidador é uma doação divina, né? É uma missão maravilhosa e linda, desgastante, cansativa, até estressante, mas não deixa de ser bonita e linda. Lembrar que, muitas vezes, o melhor remédio para a pessoa com quem você está cuidando é você sentar com ela e ouvir. Deixar ele te contar uma história. Deixar ele te falar de alguma coisa da vida, no meio da sua condição. Às vezes ele delira, às vezes fala uma coisa não muito, sem um pouco de sentido, mas que naquela ilusão que às vezes ele vive, muitas verdades saem. E eu ficava ouvindo histórias, e muitas histórias, até que o dia ele partiu. E não sei, eu não vou dizer para vocês, não vou me enquadrar, né, no nível de vocês, assim, mas Deus é poderoso e me permitiu participar daquele momento, daquela história, né? Então, vocês também estão participando da história da pessoa. Que aquela pessoa que você está cuidando foi muito importante para muitas pessoas. Foi muito importante para a sociedade. Ele produziu, ele construiu, ele amou, ele também foi amado, né? E nesse momento ele está numa condição que precisa mais ainda de um amor que é o seu. Você é parente ou não sendo, mas amar vai além de um laço genético, vai além de um laço de sangue. Amar é uma coisa muito maior do que, às vezes, muitos imaginam. Amar desprendidamente é uma coisa maravilhosa, porque você se doa sem esperar nada de volta. Quem dera a Deus, muitos de nós aqui que são comprometidos e casados e etc., entendesse o que é amar desprendidamente, porque você nunca espera nada do outro. Então, que nós nunca esperemos nada do outro, somente demos e demos de forma desprendida. E demos também a nós mesmos, viu? Porque aqui falamos da parte do estresse, do adoecimento, só que também vamos falar do quê? Do cuidado. Como se cuidar? Tira um tempo para fazer uma atividade física. Pode ser simples, uma caminhada que seja.
pode ser um momento de você sair e dançar, pode ser um passeio num parque, pode ser você ir banhar num lago, numa cachoeira, pode ser você brincar com crianças, alimentação. Então, priorizar uma alimentação mais saudável, não comer só coisas que você gosta, tipo chambari, farinha de puba e panelada, não. Mas um alface, uma rúcula, um arroz com feijão, né? Você comer bem. Frutas, verduras, legumes, principalmente alface, porque a alface é ótimo, porque no talo da alface tem substância que induz o sono e que induz o relaxamento, né? Fazer atividades que te dê prazer. Ah, eu gosto de ver filme. Eu amo ver filme e série, então eu gosto de ver meus filmes e minha série. Ah, eu amo pedalar. Eu amo, desculpa, sair para dançar. Eu amo sair e no meu pagodinho. A Ieda gosta de ir na igreja. A Vanilla gosta de ir na igreja. Pois vá na igreja louvar o Senhor, Viviane. Vai lá, Luiz Fernando. Participa de grupos na igreja também. Vai fazer uma atividade, Cristina, que te faça feliz, Adriane. Porque ser feliz é mais simples do que a gente imagina. Ser feliz é mais simples do que a gente imagina, Carolina. Ser feliz, muitas vezes, é só você sentar com alguém debaixo de uma árvore para conversar. Às vezes a felicidade está ali. Porque hoje nós temos a bênção, a glória de poder cuidar de alguém. E um dia alguém vai ter que cuidar da gente. E que Deus ajude que nós encontremos pessoas iluminadas e de coração generoso, como quem está aqui, para poder cuidar da gente. Porque eu não vou poder produzir a vida toda. Eu não vou conseguir, talvez, andar a vida toda, né? Mas que, tomara a Deus, quando chegar a minha vez de ser cuidado, que nós encontremos pessoas, né, tão dispostas como essas que estão aqui nessa sala, né? Não querendo me delongar muito, né, já falando muito, eu quero finalizar aqui a doutora Ingrid pela generosidade também, a Laudeci, né, por esse momento, e falar que todos que estão aqui são pessoas iluminadas e de um coração generoso, mas que só cuidar do outro não pode ocorrer, também temos que cuidar de nós. Certo, Cristina? Luzia, Silvia, Cairã, Luana, a Marta, Emiliana, a Caroline, todo mundo também tem que cuidar de si. Tira um tempo para você. Sempre, sempre. Tira um tempo para você. Para você renovar suas baterias e você voltar para cuidar do outro de uma forma renovada. Renovada. Combinado assim? Tudo bem? E sobre a questão aí, que a gente está vivendo a pandemia, né? Continue lavando as mãos, gente. Continue usando máscara. Não só por você, mas também pela pessoa com quem você está cuidando. Pense mais um pouquinho no outro. E, em alguns casos, manter o distanciamento, né, se vocês puderem. Porque quero voltar um dia encontrar vocês de novo e encontrar bem. Ok? Devolvo a minha fala para a doutora Ingrid. Muito obrigado, Renê, por essas lindas palavras tão incentivadoras para a gente, né? O mais importante mesmo é o que você trouxe, é o autocuidado, né? É a pessoa se reconhecer, né? O que me traz felicidade? E geralmente essa pergunta tem resposta simples, né? É estar com a família, que é o que nós estamos fazendo ultimamente por muito tempo, né? Passando mais tempo com as nossas famílias. Andar de bicicleta, comer algo, às vezes, né, a gente consegue ter uma satisfação imensa em comer algo. Então, assim, se permita, né, se permita e tenha esse momento seu. Cuidar, como você falou, é um dom, tá? É um dom, assim, extremamente lindo, cheio de amor, de carinho, e a gente tem que só se orgulhar dessas pessoas que trabalham, tiram seu tempo com isso, com amor, cuidando, dando carinho, né, afeto, para cada um dos idosos que estão presentes aí nas instituições, que são tão fragilizados, tão vulneráveis,
né? E a gente sempre tem que ter o sentimento de empatia, né? Se colocar no lugar deles, porque, como você falou, ele tem uma história linda, e o que ele só quer é te contar a história dele, né? E você ter aquele tempinho para escutar, para ele já é muita coisa, uma atenção que seja. Mais uma vez, obrigada. Se você quiser falar sobre o seu formulário, né, pode ficar à vontade, tá? Você disponibilizou o link aqui. Muita gente já respondeu. Quem não respondeu, vão lá no link aqui no chat, a Vanira está colocando para a gente. É um formulário lindo, muito bom, riquíssimo. Ô, doutora, eu fico muito contente com esse seu feedback, né? É o seguinte, pessoal, esse formulário, para explicar para vocês, ele tem alguns sintomas característicos de estresse. Sintomas físicos e sintomas psicológicos, né? Então, eu encaminhei esse link, né? Vocês avisem que eu vou também... Vanira, eu vou encaminhar no seu WhatsApp também. O que você acha? Acho que é interessante? Aqui, ó, já teve gente que acessou, ó. Já teve pessoas que responderam. Então, assim, eu não falei muito dos sintomas de estresse, pessoal, porque é o seguinte, quem vai responder o questionário já vai perceber, já está fazendo uma autoavaliação, doutora Ingrid. Então, aqui, ó, pessoas já responderam, e das pessoas que responderam, já está saindo alguns sintomas de estresse aqui, ó, já apareceu para mim. Então, doutora, já temos aqui alguns sintomas interessantes de estresse, ou seja, nesse momento, vocês estão fazendo uma autoanálise, tá? Então, peraí. Nossa, eu marquei muito aqui, eu estou marcando, já é indicativo de você buscar ajuda, já é indicativo. Então, assim que o pessoal responder, eu posso até fazer uma tabulação aqui dos dados, até encaminhar para a doutora, para poder vocês ficarem atentos que a equipe pode já estar vencendo. Mas eu já observei aqui alguns sintomas. Então, assim, tem pessoas aqui com bastante sintomas já. Então, já é indicativo. Agora, sim, mas como é que nós vamos melhorar isso daqui? Como é que nós podemos melhorar? Pessoal, para enfrentar esses sintomas que vocês estão marcando, de novo, atividade física, alimentação saudável, momentos de prazer, descontração. Busque a felicidade nas coisas simples. Vá ler um livro, vai fazer um passeio, vai se encontrar com pessoas queridas e amigas, né? Tenta viver essa sua missão de cuidado com mais leveza. Ó, gente, posso fazer um comentário aqui com vocês? Vou fazer um comentário aqui com vocês, que é o seguinte, ó. Cuidar, ajudar é diferente de se responsabilizar. Você se responsabilizar é você se apropriando, né, da vida do outro ou do problema do outro. Ajudar, cuidar é diferente, tá? Algumas pessoas meio que parece que querem dominar o outro, a vida do outro, né? Isso é diferente. Então, quando você se apropria da vida do outro, você se responsabiliza pela vida do outro, você vai se desgastar muito. E você também tira do outro a liberdade de viver. Nós que somos cuidadores aqui, todo mundo aqui é cuidador, todo mundo aqui. Então, o cuidador, ele tem que estar ali disponível para ajudar. Mas a vida do outro pertence ao outro, não pertence a mim. Ah, mas ele é dependente do meu cuidado, né? Ele é dependente de mim, eu estou assim. Ele é dependente daquela ajuda na hora de banhar, daquela ajuda na hora de se vestir, daquela ajuda na hora de tomar uma medicação. Só que a vida dele ainda pertence a ele. A vida dele pertence a ele. Então, nós não devemos, não é saudável que nós colocamos em nós mesmos a responsabilidade, o peso da vida do outro. Isso não é justo com nós e nem justo com o outro. Tirar isso. A doutora Ingrid, ela não pode se responsabilizar pela vida do outro. Ela está ali para ajudar, para cuidar. Só que a vida do outro pertence a ele.
Tanto é que pertence que no dia que chegar o momento dele partir, ele vai partir, porque a vida dele não pertence a nós. Porque se a vida do outro pertencesse a nós, se a gente decidisse que ele nem morreria, ele não morreria mais. Então, interessante que às vezes a gente for parar para pensar, nem a nossa própria vida não pertence a gente. Né? O vírus aí, o corona, vai mostrar isso. A fragilidade da nossa vida. É por isso que as pessoas são. Por quê? Porque ninguém para pensar na sua fragilidade. Você é independente. Para pensar que você é pequeno. Pequeno no sentido de frágil. Você pode ter a casa mais rica que tem, o carro mais caro que tem, ter a vida mais luxuosa, só que um vírus te mata. Falou para pensar como é que nós somos frágeis? Um vírusinho nos leva embora. Pensando nisso, então, o que vale a pena nessa vida é a gente aproveitar o tempo que a gente está aqui. Tá? Então, quem está respondendo aqui, ó, eu estou acompanhando, viu, doutora? Já está vindo as respostas aqui, e alguns sintomas bem interessantes. Isso aqui é um sintoma de estresse, viu, gente? É sintoma físico e sintoma psicológico. Então, quem está vendo em si esses sintomas, dica, busca ajuda. É hora de buscar ajuda. Fazer atividade física, melhorar a alimentação, melhorar os relacionamentos e trabalhar com mais leveza e mais felicidade. E lembrando que a sua vida também é frágil. Mas não é para você entrar em desespero com isso. Reconhecer a sua própria fragilidade é para te ajudar a você buscar uma vida mais feliz. Muito obrigada, Renê, mais uma vez. O link do formulário está disponível, fiquem à vontade, né, façam esse autorreconhecimento aí sobre a sua saúde e busquem ajuda o quanto antes, tá? Para que nós não nos deixeis adoecer, né? Porque antes da gente cuidar, a gente precisa estar cuidado, né? Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Quem já participou com a gente em outros aí, né, Luiz Fernando? Obrigado pela presença, mais uma vez. Espero que tenham gostado. E eu vou passar a fala para a minha amiga Vanira, para ela finalizar aí o nosso momento. Muita gratidão nesse momento, né? Só gratidão. Igual o Renê falou, né? Ele não aconteceu apenas agora. Esse momento ele se antecipou, né? E toda essa antecipação é parte daquilo que nós, né, enquanto diretoria de atenção primária, né, falando em nome da diretoria de atenção primária, buscamos ter um zelo, né? Quando o Renê fala do amor, né? Amar é uma decisão. Eu hoje estava em diálogo com uma das dirigentes de uma ILPI, não vou citar, né? E eu falava para ela, né? Enquanto os cuidadores, né? Falando diretamente dos cuidadores de idoso, são importantes para mim. Então, minha vida tem um diferencial, porque passa por vocês. Então, assim, esse amar e buscar dedicar este momento é fruto daquilo que eu sinto, né? Daquilo que para mim é gratificante. Também, como o Renê disse, sou cuidadora e tenho uma mãe, muito já sabe, com quadro de Alzheimer, né? Como é difícil, mas eu a amo a cada dia e eu entro no tempo dela. Ela me chama e me motiva, me convida a entrar no tempo dela, através daquilo que ela é hoje. Eu acho que a pessoa mais indicada para encerrar esse momento é a Laudeci. Muito obrigada, gente, a todos. Ingrid, Renê e Raíssa. Eu gostaria de imensamente agradecer a fala da Raíssa, da Ingrid, do Renê. Renê, preenchi aqui o formulário que você colocou o link aqui no chat. Apesar de não ser cuidadora de idosos, mas
nós, como profissionais, trabalhadores da saúde, somos cuidadores por essência, né? E aí temos a responsabilidade aí da saúde de muitas milhares de pessoas aqui no estado de Tocantins, como diretora de atenção primária na Secretaria de Estado da Saúde e tendo na Política Nacional de Atenção Básica a responsabilidade da atenção primária de ser coordenadora das ações da rede de atenção à saúde. Então, ao responder o formulário, eu fiquei bastante preocupada aqui com o tanto de caixinhas que eu fui assinalando, né, Ingrid? A Ingrid, que me conhece, deve até imaginar. Não sei se você preencheu também, Ingrid. Então, eu acho que você trouxe uma excelente reflexão que vai servir, eu acredito que para todos que nos ouviram hoje à tarde. E para mim também, eu vou tomar isso para a minha vida pessoal também. Essa questão do tempo, né, que a gente precisa tirar para estar refletindo, cuidando de si também. Isso a gente sabe, quem é trabalhador da saúde sabe, mas é sempre importante alguém da área aí estar nos cobrando, né? Eu tenho uma irmã que é psicóloga também, assim como você, e ela sempre está me cobrando isso. Mana, tira um tempo para você, tira a bike lá da dispensa, vá pedalar, vá passear com o Logan e a Julie, são os meus 2 pets. Então, assim, é fundamental, de fato, esse cuidado, esse autocuidado, né? Então, obrigada, Renê, pela tua fala. A Raíssa também trouxe uma fala excelente aí, contando para a gente um pouquinho da sua experiência, sua vivência. E Ingrid, como sempre, nos brindando aí com a sua participação. Então, pessoal, muito obrigada. Gostaria de deixar uma fala em nome da Diretoria de Atenção Primária, aqui na Secretaria de Estado, da gente continuar se cuidando, né? É tempo de cuidado mais do que nunca. É tempo de continuarmos usando a nossa máscara, continuarmos usando aí o álcool, preferencialmente lavar as mãos adequadamente, o distanciamento social. Nós estamos com uma colega que a família toda está positiva e aí com casos graves na família, né? E tudo ao mesmo tempo. Então, assim, mesmo na família, mesmo nesses ambientes, digamos assim, de menor circulação de pessoas estranhas, ainda assim é importante, é imprescindível a gente manter esses cuidados. E aí a gente, com esses cuidados, a gente fica mais tranquilo, mas não podemos baixar a guarda, né? Precisamos continuar nos preservando e preservando também, que é o tema da nossa web de hoje, preservando a nossa saúde mental. Então, excelente tarde para todos vocês. Muito obrigada por ter estado conosco nessa tarde. Raíssa, Renê e Ingrid, obrigada pelas contribuições valiosíssimas de vocês para nós todos nessa tarde. Obrigada, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Aldeci, eu só queria pedir para a Vanira novamente colocar o link do questionário que o pessoal no chat está pedindo. Aqui, doutora, para a senhora e para a Aldeci, o contato aqui também, tá bom? 10 pessoas já responderam, viu, pessoal? Vai se cuidar, viu, Aldeci? Vai se cuidar, viu? Vai andar de bicicleta, Aldeci? Vai se cuidar. Se você não está ouvindo a sua irmã, por isso que santo de casa não faz milagre. Agora não é a sua irmã que está falando, é eu. Amanhã, sem falta, você estar sentado na bicicletinha e pedalando, viu? Amanhã. Eu vou na natação 3 vezes na semana, viu? Então você vai amanhã. Meninas, obrigado, viu? Quem esteve presente com a gente durante... Obrigada, Renê, obrigada pelos seus conselhos. Vou pensar com carinho, e não só pensar, mas também precisamos mudar, né? Às vezes a gente só pensa e deixa os problemas engolirem. E problemas sempre vão existir. Então, é uma questão de cuidado mesmo, né? Vamos ligar a câmera, quem está presente, para a gente poder fazer uma fotinha bem legal. Vamos abrir as câmeras aí, só para a gente fazer uma fotinha bem legal e finalizar esse momento. Quem quiser também colocar uma avaliação sobre esse momento no chat, gostou, Ótimo. Né? É muito importante para a gente. Depois só me manda a fotinha, por favor. Mais alguém tem câmera aí que queira ligar? Senão vamos todo mundo sorrir aí, que a Aldeci vai tirar uma foto.
Isso, olha que legal. Certinho, Aldeci? Certinho, ok. Ótimo, muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada, Vanira. Beijo. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Até uma próxima.